Para uma geração de brasileiros que cresceu na década de 1990 e 2000, a trilha sonora do almoço ou do fim da tarde era frequentemente embalada por melodias inconfundíveis que anunciavam a chegada de famílias que, embora estrangeiras, se tornaram parte da rotina nacional. Séries como Maluco no Pedaço e Eu, Patroa as Crianças não eram apenas programas de televisão, eram um ritual, quase membros honorários da família que marcavam a presença diária na tela do SBT. Contudo, enquanto o público se divertia com as confusões dos Kyle e dos Banks, a teledramaturgia brasileira forjava seus próprios universos cômicos, com famílias que, de maneiras distintas, pareciam dialogar ainda mais diretamente com a realidade do nosso país, como A Grande Família ou Sai de Baixo. A análise que se segue propõe colocar essas comédias, as importadas e as nacionais, lado a lado, e o objetivo é investigar o que elas revelam sobre os Estados Unidos e sobre o Brasil, e fundamentalmente sobre as pontes e os abismos culturais que separam e conectam essas duas sociedades. Esse exercício de comparação vai buscar demonstrar que, por trás das risadas, existe um espelho poderoso que reflete as ansiedades, os valores e as contradições de cada cultura, revelando como o humor funciona como um sofisticado mecanismo de diálogo social. Mas depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, sejam bem-vindos ao Migrante Nerd. Deixa aí o seu like porque no final você vai acabar se esquecendo. E se você quiser ajudar o Migrante Nerd sem gastar diretamente comigo, você pode comprar na Amazon usando o nosso link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai gastar com o que você queria e você não vai aumentar nenhum centavo para você, mas uma pequena comissão vai ser deslocada para mim. Não vai fazer falta para o Jeff Bezos, mas para mim vai fazer toda a diferença, beleza? Então, lá nos comentários. Vamos iniciar decodificando o DNA do gênero que as une, o sitcom. O termo, que é uma abreviação da expressão inglesa para situation comedy, ou comédia de situação, designa um formato de ficção televisiva com características bem distintas. As suas raízes remontam à era de ouro do rádio no Reino Unido e nos próprios Estados Unidos, migrando para a televisão nas décadas seguintes e se consolidando como uma fórmula de sucesso duradouro. A estrutura clássica de uma sitcom se baseia em elementos recorrentes que criam uma sensação de familiaridade e conforto no espectador. Geralmente a narrativa se desenrola com poucos cenários fixos, como uma sala de estar de uma casa ou ambiente de trabalho, onde um elenco de personagens cativos enfrenta problemas e dilemas cotidianos. Os episódios, com duração média de 20 a 30 minutos, apresentam histórias autocontidas, com começo, meio e fim, permitindo que o público acompanhe a série sem a necessidade de seguir uma cronologia mais rígida. Um dos traços mais definitivos do formato, especialmente no modelo multicâmera, é a presença da claque, que são as risadas gravadas ou captadas de uma plateia ao vivo que pontuam as risadas e guiam a reação do espectador. Produções como a icônica I Love Lucy, lá dos anos 50, foram pioneiras na popularização dessa técnica, que se tornou um padrão para o gênero por décadas. No Brasil, a sitcom não é um fenômeno recente. A primeira produção considerada parte do gênero foi A Família Trapo, que foi exibida pela TV Record em 67 a 71. Criada por Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega, ou da Praça, a série já trazia um núcleo de família como centro de situações cômicas, sendo um marco pioneiro na comédia televisiva nacional. Contudo, foi a Rede Globo que desempenhou um papel crucial na massificação do formato, especialmente a partir dos anos 80, com a criação da Sessão Comédia. Nesse bloco, a emissora exibia sucessos americanos que, apesar de retratarem costumes estrangeiros, conquistaram o público brasileiro. O segredo dessa conquista inicial foi o processo de abrasileiramento, que foi deliberado, é o que a gente chama hoje de localização. Em vez de uma simples tradução, a dublagem e a adaptação de títulos e contextos criavam a ponte cultural. O caso do Primo Rico, que é Perfect Strangers, é um exemplo crucial. No original, o protagonista era grego, na versão brasileira se tornou um caipira de Minas Gerais. O título da série foi alterado também para fazer referência direta à moeda da época, o cruzado. Essa estratégia de localização cultural, que busca uma brasilidade com produto importado, foi fundamental para a aceitação do formato. Essa influência se manifestou também na produção nacional. O remake de A Grande Família, que foi lançado em 2001, tem suas raízes em uma inspiração mútua com a sitcom americana All in the Family, que por sua vez foi a base para a primeira versão brasileira nos anos 70. Isso demonstra que desde cedo o humor familiar brasileiro dialogava com a fórmula americana, mas sempre com a preocupação de adaptar e refletir as nuances do humor nacional. A gente observa, porém, uma notável evolução na forma como o conteúdo americano foi assimilado no Brasil. A seção comédia dos anos 80 dependia de uma adaptação cultural e explícita, e por vezes superficial, como alterar a nacionalidade de um personagem para torná-lo mais palatável. Já as black sitcoms dos anos 90 e 2000, como o Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, dispensaram essa maquiagem. A razão para essa mudança reside na natureza dos temas abordados.
Enquanto as primeiras sitcoms importadas focavam nas dinâmicas de famílias brancas de classe média, cujas especificações culturais eram bem mais distintas, as séries protagonizadas por famílias negras trouxeram para o centro da discussão temas de ressonância universal de grande impacto no Brasil: o conflito de classes, a luta contra a diversidade econômica e o racismo. O público brasileiro não se conectou com Todo Mundo Odeia o Chris porque o personagem foi artificialmente abrasileirado, mas porque a experiência de ter um pai com 2 empregos e de enfrentar preconceito cotidiano era intrinsecamente familiar e reconhecível, transcendendo a necessidade de uma adaptação cosmética. A conexão deixou de ser meramente cultural para se tornar profundamente social. As 3 sitcoms americanas que se tornaram fenômeno no Brasil compartilham um elemento central: são protagonizadas por famílias negras. No entanto, cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre a experiência afro-americana, explorando diferentes estratos sociais e dinâmicas familiares, que por sua vez geraram formas distintas de identificação com o público brasileiro. Em The Fresh Prince of Bel-Air, que foi de 1990 a 96, transcendeu o formato de comédia peixe fora da água para se tornar uma sofisticada análise sobre o conflito de classes e valores dentro da comunidade negra americana. A premissa central: o jovem Will, vindo da periferia da Filadélfia, vai morar com seus tios ricos em Bel Air, serve de palco para um constante choque cultural. Will representa a cultura do gueto, a linguagem das ruas e a estética do hip hop, enquanto a família Banks personifica a elite negra que ascendeu socialmente e se assimilou aos códigos da branquitude. A série utilizou o humor para desarmar o espectador antes de introduzir discussões de enorme peso social. Episódios memoráveis abordam o racismo policial de forma direta, como a cena em que Will e seu primo Carlton são presos injustamente por dirigirem um carro de luxo. Talvez o momento mais emblemático da capacidade da série de transitar da comédia para o drama seja a cena em que o pai do Will o abandona pela segunda vez, culminando em um desabafo emocionante nos braços do tio Phil, um momento que solidificou a profundidade da série para além das piadas. Culturalmente, O Maluco no Pedaço foi um veículo poderoso para a popularização global da cultura do hip hop. O estilo de Will, com suas roupas de cores vibrantes, bonés virados para o lado e os cobiçados tênis Air Jordan, tornou-se um ícone de moda dos anos 90 e ajudou a combater estereótipos negativos ao associar essa estética a um personagem carismático, inteligente e divertido. No Brasil, a série se tornou parte do imaginário popular, um sucesso estrondoso impulsionado pelo carisma de Will Smith e por um trabalho de dublagem excepcional liderado pela voz icônica do Manolo Rey. Exibida em 2001 a 2005, a My Wife and Kids apresenta a vida da família Kyle, um clã de classe média alta que vive no subúrbio de Connecticut. O motor cômico da série é o patriarca Michael Kyle, interpretado pelo criador Damon Wayans, e o seu estilo parental peculiar que mistura lições de vida com métodos absurdos e muito humor físico. A série aborda dinâmicas familiares, conflitos conjugais e desafio de criar 3 filhos com personalidades muito distintas. No entanto, uma análise mais crítica revela que o humor da série por vezes se baseia em estereótipos de gênero e até gordofobia, elementos que hoje seriam recebidos com maior escrutínio. Inclusive, Michael Kyle foi cancelado recentemente, temos um vídeo defendendo ele no canal. O aspecto mais fascinante de Eu, Patroa e as Crianças é o paradoxo da sua recepção. No Brasil, a série é um clássico absoluto, um verdadeiro comfort food televisivo, amado por sua leveza e personagens cativantes. A popularidade é tão grande que atores do elenco secundário são recebidos com enorme carinho pelos fãs brasileiros, mesmo anos após o fim da série. Em contrapartida, nos Estados Unidos, a recepção foi consideravelmente mais morna. O roteiro foi frequentemente criticado e o comportamento de Michael Kyle em relação ao seu filho Júnior foi interpretado por alguns críticos como uma forma de bullying, uma dinâmica de abuso psicológico disfarçado de comédia. O cancelamento abrupto da série pela emissora ABC, que deixou com o final em aberto na revelação da gravidez da Jay, foi uma frustração tanto para o público quanto para o próprio Damon. Essa disparidade na recepção pode ser explicada em grande parte pelo efeito ressignificador da dublagem brasileira. O trabalho realizado pelo Estúdio Delarte no Rio de Janeiro não se limitou a traduzir o texto, ele reinterpretou. O humor de Damon Wayans no original é notadamente ácido e a dinâmica com seu filho pode, de fato, soar às vezes um tanto cruel. A performance dos dubladores brasileiros como Paulo Vignolo e Marco Ribeiro, que se alternaram na voz de Michael, provavelmente adicionou uma camada de afeto e exagero cômico que suavizou a aspereza do original, transformando o que poderia ser visto como um pai abusivo em um paizão excêntrico e divertido. A dublagem, portanto, funcionou como um filtro cultural que adaptou o tom da série ao gosto brasileiro, explicando por que Eu, Patroa e as Crianças alcançou o status de ícone no Brasil, algo que não ocorreu no seu país de origem. Everybody Hate Chris, de 2005 a 2009, se distingue das outras duas por sua base autobiográfica e seu foco na classe trabalhadora. Narrada e criada pelo comediante Chris Rock, a série é uma crônica da sua adolescência no bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn.
durante a década de 1980. Diferentemente dos Banks e dos Kyle, a família Rock não vive no luxo. Ela luta diariamente para sobreviver. O pai, Julius, com seus 2 empregos, a sua lendária aversão a gastos, a mãe, Rochelle, com seu temperamento explosivo e bordões memoráveis, tornam-se arquétipos instantaneamente reconhecíveis de uma família que enfrenta a precariedade com resiliência e humor. O sucesso avassalador da série, no Brasil, se deve a uma identidade social profunda e imediata. A condição de vida precária retratada na série é, na verdade, o padrão por aqui. Para milhões de brasileiros, a luta diária dos rock, a necessidade de economizar cada centavo, a experiência de ser o único aluno negro numa escola de brancos e o enfrentamento constante do racismo e o bullying não são elementos de ficção, mas um espelho do próprio cotidiano. A ressonância é tão forte que a série é utilizada como ferramenta pedagógica em salas de aula no Brasil para discutir as relações étnico-raciais. Essa conexão visceral resultou em uma apropriação cultural sem precedentes. Bordões como "meu marido tem 2 empregos", "cara, ela tá tão na sua" e "o trágico" do Sr. Omar foram incorporados ao vocabulário popular brasileiro. O carinho do público é tão intenso que se manifesta em campanhas massivas nas redes sociais dos atores, como a que levou Vicente Martella a viralizar e visitar o país, enquanto o protagonista, Tyler James Williams, já expressou cansaço com comentários repetitivos dos fãs brasileiros em suas publicações, o que fez ele deixar de ser tão amado assim. Enquanto as sitcoms americanas conquistam o público brasileiro, a produção nacional desenvolvia sua própria linguagem e adaptando a fórmula de gênero para refletir as particularidades sociais, culturais e estéticas do Brasil. As 4 séries brasileiras que a gente vai analisar, embora todas se enquadrem no gênero de comédia familiar, demonstram abordagens radicalmente diferentes de formatos, no tom e no alvo de suas críticas. A grande inovação de Sai de Baixo, que foi de 96 a 2002, foi romper com a estética do estúdio televisivo e levar a sitcom para o seu lugar de origem, que é o palco. Gravada ao vivo no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, com a presença ativa da plateia, o programa transformou a produção em um evento teatral semanal. Essa escolha de formato não foi meramente estética, ela permitiu que o improviso e a quebra da quarta parede, que os atores frequentemente riam de seus próprios erros e interagiam ali com o público, se tornasse a alma do programa. Anos depois, Toma Lá da Cá, de 2007 a 2009, herdou parte dessa energia teatral, mantendo a gravação com plateia e um ritmo de diálogos acelerado que remetia a uma farsa de palco. Ambas as séries, com forte influência criativa de Miguel Falabella, direcionaram suas sátiras ácidas para a classe média e alta brasileira. Sai de Baixo era um retrato debochado de uma elite decadente, personificada na figura de Caco Antibes, um trambiqueiro falido cujo preconceito de classe era encapsulado no bordão imortal "eu tenho horror a pobre". A dinâmica entre a sua snobice e a ignorância hilária de sua esposa Magda e a acidez da sogra Cassandra gerava uma crítica mordaz à hipocrisia social. Toma Lá da Cá, por sua vez, focava na neurose e contradições de uma nova classe média que a incendia e se instalava em condomínios na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. A série explorava temas como corrupção política, consumismo desenfreado e os conflitos da vizinhança, personificado na figura de síndica autoritária Dona Álvara e do excêntrico Seu Ladir com seu bordão "é Mara". Eu não vou fazer a voz do Seu Ladir aqui. A estrutura de Sai de Baixo, em particular, revela uma conexão profunda com uma tradição de comédia genuinamente brasileira. Enquanto a sitcom americana evoluiu do rádio para o estúdio de TV, o formato de Sai de Baixo pode ser visto como uma transposição direta do teatro de revista para a televisão, uma modalidade teatral popular no Brasil no século XX, que era caracterizada por esquetes cômicas, sátiras políticas afiadas e personagens arquetípicos com forte interação com o público. Ao adotar o palco, o improviso e a crítica social direta, Sai de Baixo não estava apenas imitando o formato estrangeiro, mas sim revitalizando uma linguagem de humor nacional, o que explica, em parte, sua originalidade e seu impacto cultural duradouro. E em contraste com a grande sátira exagerada do Falabella, A Grande Família, de 2001 a 2014, optou por um humor mais observacional e afetuoso. Com uma longevidade de impressionantes 14 temporadas, a série se tornou um verdadeiro documento sociológico da família classe média-baixa suburbana brasileira. O sucesso estrondoso da série reside em sua capacidade de espelhar a realidade de milhões de brasileiros de forma crível e empática. Os conflitos da família Silva eram os conflitos do Brasil. As dificuldades de Lineu para pagar as contas com seu salário de funcionário público, as preocupações de Dona Nenê em manter a família unida, a malandragem de Agostinho Carrara e seu eterno jeitinho brasileiro para ganhar a vida e a falta de perspectiva profissional do Tuco
Ao abordar temas como desemprego, endividamento, choque geracional e as pequenas alegrias e tragédias do cotidiano, a série criou uma conexão profunda com o público que via nos Silva um reflexo de si mesmo, tornando-se de fato a família do Brasil. Também criada por Miguel Falabella, Pé na Cova, de 2013 a 2016, representa uma ruptura radical com o realismo da grande família. A série mergulha sem medo no humor negro, no bizarro e no grotesco. Ambientada em uma funerária do subúrbio carioca do Irajá, perto de onde eu nasci, a série utiliza a morte como pano de fundo constante para celebrar a vida de seus aspectos mais absurdos e tragicômicos. Pé na Cova pode ser descrita como uma grande família às avessas. Se a família Silva representa a moralidade, os valores tradicionais, a família Pereira, liderada por Russo, renuncia a qualquer convenção. A série se destacou por sua galeria de personagens excêntricos e por apresentar uma diversidade de sujeitos e arranjos familiares raramente vistos na TV brasileira, incluindo personagens lésbicas, travestis e uma stripper virtual, tratando esses temas com uma naturalidade transgressora e um humor politicamente incorreto. Ao fazer isso, a série levou o formato de sitcoms a um território novo e ousado, misturando comédia e drama social em uma estética quase almodovariana. A análise individual de cada série revela os universos ricos e distintos. No entanto, é na comparação direta que as diferenças e semelhanças mais profundas entre a comédia americana e a brasileira se tornam evidentes, iluminando as propriedades e os tabus de cada sociedade. A distinção mais fundamental entre os dois conjuntos de série reside no motor principal de seus conflitos. Nas produções americanas que nós pegamos, a questão racial é onipresente e inescapável. A identidade e as oportunidades, os desafios dos personagens são fundamentalmente moldados na sua experiência como pessoas negras na sociedade americana, seja na elite de Bel Air, no subúrbio de Connecticut ou nas ruas do Brooklyn. Em contraste, nas sitcoms brasileiras, o grande dínamo da comédia e da sátira é de forma esmagadora a classe social. Caco Antibes, a família Silva, os vizinhos do condomínio Jambalaya e o clã de Russo são definidos, antes de tudo, por sua posição, ou pela falta dela, na estratificada pirâmide social brasileira. O humor e o drama derivam da luta para ascender, pelo medo de cair ou da simples batalha por sobreviver economicamente. Essa divergência revela como cada cultura processa suas fraturas sociais mais profundas. A sociedade americana, apesar de suas imensas contradições, possui um discurso público mais direto e institucionalizado sobre raça, o que permite a produção cultural, incluindo a comédia de massa, confronte o tema abertamente. O Brasil, por outro lado, historicamente operou sob a égide do mito da democracia social, um mecanismo que frequentemente vela e nega o racismo. Nesse contexto, a classe social emerge como uma lente mais segura e socialmente aceitável para discutir as desigualdades na mídia de grande alcance, sem tocar diretamente na ferida racial, que permanece como uma espécie de tabu. As sitcoms, portanto, funcionam como um sintoma. A TV americana usa a comédia para expor o conflito racial, enquanto a brasileira, tradicionalmente, utilizou para hiperbolizar o conflito de classes. E, finalmente, a representação do núcleo familiar também diverge. Famílias americanas, mesmo em meio ao caos, frequentemente gravitam em torno de um ideal de união e superação. Quase todo episódio termina com uma lição de moral, uma conversa sincera que restaura a ordem e reafirma os laços afetivos. Seja uma lição de Michael Kyle aos filhos ou um conselho paternal do tio Phil ao Will. Por outro lado, as famílias brasileiras, particularmente as criadas por Miguel Falabella, celebram a disfuncionalidade. São clãs caóticos, formados por agregados, onde a sobrevivência e o oportunismo muitas das vezes se sobrepõem à moralidade convencional. A grande família representa o contraponto mais próximo do modelo afetivo e moralizante, mas mesmo ali, a desordem e o jeitinho são elementos centrais constantes. E ao dispor lado a lado esse mosaico de risadas, o que emerge são retratos de duas nações tentando se compreender através de suas famílias ficcionais. De um lado, a América que utiliza a comédia para confrontar seu fantasma mais persistente, o racismo. Do outro, o Brasil que emprega a sátira para rir de sua obsessão mais profunda, a classe. As sitcoms americanas se tornaram parte do imaginário brasileiro porque, em sua essência, a luta de Chris para sobreviver, a busca de Will por um lugar no mundo e até mesmo os métodos questionáveis de Michael Kyle para manter sua família unida tocam em anseios e medos universais. Enquanto isso, as produções nacionais, do palco anárquico de Sai de Baixo à funerária surreal de Pé na Cova, demonstram uma capacidade singular de transformar o caos em comédia e a tragédia em piada. Uma estratégia cultural, talvez essencial para a sobrevivência em um país com tantas contradições. No final, seja no subúrbio de Connecticut, Bel Air,
no Brooklyn, ou no Largo do Aroche, ou no Jambalaya Ocean Drive, no subúrbio do Rio, ou lá no Irajá, pertinho do cemitério, a Sitcom oferece ao público um espelho. Às vezes esse espelho é fiel e realista, outras vezes é um espelho de casa de diversões que distorce e exagera nos traços. Em ambos os casos, ele nos força a olhar para nós mesmos e, na maioria das vezes, a rir do que vemos, e essa talvez seja a função mais vital da comédia. Ajudar a gente a suportar e a compreender a nós mesmos. Então, meu nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Se quiser ajudar o Imigrante Nerd, nós temos aqui o QR Code lá embaixo, na descrição também temos para você fazer a sua doação. Se não quiser doar diretamente para mim, Leandro, você não merece, tudo bem. Compra na Amazon com o link que está lá no primeiro comentário fixado, também na descrição, que aí você vai poder comprar qualquer coisa. Tá querendo comprar televisão? Compra no link que eu pego um pedacinho para mim. Não aumenta nada para você, só diminui para a Amazon e para cá é uma ajuda absolutamente fundamental, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.